E aí, eu queria fazer uma breve introdução antes de começar, e eu queria falar que o motivo que eu tô criando esse canal é porque eu acredito que em situações e épocas como que a gente tá passando agora, no meio de uma pandemia, toda ajuda é bem-vinda. Então, eu vou postar vídeos principalmente sobre conteúdos de filosofia e sociologia. Espero que eu possa ajudar e é isso aí, valeu. Nesse vídeo eu quero começar com a sociologia. Então a sociologia ela surge a partir do século XIX para explicar e entender as causas e as consequências das transformações sociais que estavam acontecendo na época. A partir do século XVI por aí, várias revoluções e transformações importantes para o surgimento da sociologia começam a acontecer. Entre elas, 5 são as mais importantes: o Renascimento, a Reforma Protestante, a Revolução Industrial, o Iluminismo e a Revolução Francesa. O Renascimento foi um movimento ideológico baseado no humanismo. Lembrando que o humanismo vai ser a passagem do teocentrismo, a explicação divina, Deus como centro de tudo, para o antropocentrismo, o homem como centro de tudo, a valorização do indivíduo e da razão. A Reforma Protestante acontece quando Martinho Lutero traduz a Bíblia. Então todo mundo tinha uma dependência muito grande em cima da igreja para ter acesso à palavra de Deus. E agora não, agora essa palavra se tornou popular. Então isso causa um certo empoderamento individual, porque as pessoas não vão depender tanto da igreja. A dominação da igreja nesse momento cai. É na Reforma Protestante também que o lucro para de ser pecado. Porque antes você ter capital a mais era um pecado. Mas isso mudou agora. Agora significa que você investiu o seu dinheiro de forma inteligente e está recebendo uma recompensa por isso. Então, na verdade, o lucro passa a ser uma bênção a partir da Reforma Protestante. Isso já gera um pouco da essência do capitalismo, né? Que é quando as pessoas vão procurar mais esse sentimento de recompensa em forma de lucro. A Revolução Industrial é muito mais do que uma revolução só econômica. Ela também é política, social e cultural. Porque a partir do momento que você muda o modo de produção de mais da metade do mundo, você também vai estar mudando como os políticos agem daqui para frente, o consumo e o comportamento das pessoas, e você vai criar uma nova classe social. Então por isso que essa revolução é tão marcante. A Revolução Industrial também, ela vai concretizar o capitalismo. Lembra que a essência do capitalismo ela surge um pouco na Reforma Protestante? Quando o lucro para de ser um pecado e passa a ser uma bênção? Agora a gente tem a consolidação desse sistema econômico. Então, essa é a Revolução Industrial. O Iluminismo é uma corrente de pensamento que vai botar mais credibilidade na ciência. Então, é nesse momento que a gente para de acreditar tanto nas explicações religiosas para tudo e a gente bota mais fé no pensamento fundamentado, na ciência herética. E, por último, a Revolução Francesa. A Revolução Francesa ela é baseada no Iluminismo e foi uma revolução política que tirou a monarquia do poder, estabelecendo a república. Então é nesse momento que os franceses eles conseguem conquistar a democracia. E a Revolução Francesa vai impulsionar muitas outras transformações a partir daí. Eu trouxe um exercício da segunda fase da UFPR para exemplificar um pouco mais o que a gente acabou de ver. O exercício começa com um texto que diz assim: observe o conteúdo do depoimento de uma menina trabalhadora na época da industrialização inglesa. Abre aspas. Sou encarregada de abrir e fechar as portas de ventilação na mina de Galber. Tenho de fazer isso sem luz e estou assustada. Entro às 4 e às vezes às 3:30 da manhã e saio às 5:30. Nunca durmo. Às vezes canto quando tenho luz, mas nunca no escuro. Não ouso cantar. Fecha aspas. Essa é a descrição feita por uma menina de 8 anos, Sarah Gooder, de Undina nas Minas, em meados do século XIX. As revelações de Sarah e de outras crianças levaram finalmente a uma legislação proibindo o emprego de crianças nas minas, quer dizer, crianças abaixo de 10 anos de idade. Aí o enunciado discorre sobre 2 elementos a partir dos quais se pode dizer que a sociologia é resultado de uma tentativa de compreensão de situações sociais radicalmente novas criadas pela então nascente sociedade capitalista. Então esse exercício está pedindo para trazer 2 elementos relacionados com o texto que comprovem que a sociologia surgiu para entender a nova sociedade capitalista. A minha resposta foi a seguinte: lembrando que essa é uma questão discursiva da UFPR, então eu não tenho o gabarito certinho, a minha resposta pode estar errada ou incompleta, mas as das questões objetivas eu tenho o gabarito certinho. Então a minha resposta foi a seguinte: a sociologia surge de transformações sociais, como a Revolução Industrial citada no texto, que acabou concretizando o capitalismo, na tentativa de entender as causas e as consequências desse novo sistema econômico. O segundo elemento é o positivismo, que analisa o comportamento dos trabalhadores nas indústrias. Eu já vou falar sobre o positivismo
mas essa foi a minha resposta. Continuando então, 2 nomes importantes aparecem no surgimento da sociologia, o Saint-Simon e o Auguste Comte. O Saint-Simon acreditava na necessidade de criação de uma ciência que estudasse a sociedade. Então é ele que vai trazer essa ideia primitiva de sociologia. Lembrando que a palavra sociologia não existia ainda. Ele vai chamar essa ciência de física social. E por que física social? Porque ele falava que essa ciência devia ser tratada como tão metodológica e tão científica quanto a física. Então, resumindo, o Saint-Simon ele vai trazer uma ideia primitiva de sociologia para depois o Auguste Comte pegar ela e lapidá-la melhor. Então, o Auguste Comte ele vai pegar a ideia do Saint-Simon e estruturá-la melhor. Ele vai falar que essa ciência que estuda a sociedade agora se chama sociologia. É por isso que ele é considerado o pai da sociologia. Quando a gente pensa em Auguste Comte, a gente tem que pensar na palavra positivismo. E o que é o positivismo do Auguste Comte? O positivismo é uma corrente de pensamento científico que vai falar que o estudo da sociologia é capaz de trazer a ordem e o progresso para dentro de uma sociedade. Como assim? Lembra que essa época é marcada pelas suas revoluções e uma delas é a Revolução Industrial? Então, agora, com a Revolução Industrial, os burgueses estão pensando assim: como que eu posso fazer com que os meus operários trabalhem sem questionar a condição de trabalho deles e sem planejar futuras revoltas contra mim? E daí o Auguste Comte fala que isso é possível se ele estudar o comportamento dos operários na sociedade, do indivíduo na sociedade. Porque ele fala que você fazendo isso, você consegue prever o que pode dar de errado e você consegue evitar isso. Então é meio que uma forma de manipulação para agradar os dois lados. Um não vai perceber que está sendo explorado e o outro vai ganhar dinheiro com isso. E o que é a ordem e o progresso para o Auguste Comte? A ordem é a ordem social, é evitar que os operários se revoltem contra os seus patrões. E o progresso é o progresso econômico, material e tecnológico. Então, ordem social, progresso econômico, material e tecnológico. O Auguste Comte também tem a teoria dos 3 estágios da evolução humana. Ele fala que quando a gente nasceu como sociedade, a gente estava no estágio teológico, onde a gente explicava a origem de tudo, a gente explicava tudo à base da religião, à base da fé. Ele diz que esse é o estágio menos evoluído da espécie humana. Depois disso, a gente avançou para o estágio metafísico. No estágio metafísico, a gente vai passar a usar racionalidade, mas é uma racionalidade abstrata. Não tem nada metodológico ainda. As explicações são mais filosóficas. Do estágio metafísico, a gente avança para o estado positivo. É um estágio que a gente não chegou ainda, mas é quando a gente vai explicar, a gente vai usar a ciência para literalmente tudo. A única fonte confiável de conhecimento vai ser a ciência herética. Nesse estágio, a gente não tem nenhuma religião, nenhuma crença religiosa, nada. E esse é o estágio mais avançado que a gente pode chegar. E para finalizar, eu trouxe mais 3 exercícios. O primeiro é da UFG, que começa com o texto de Saint-Simon, que não é muito relevante para a questão, então eu só vou direto para o enunciado. Mas o texto está aqui. Saint-Simon é considerado um dos precursores da ciência sociológica. As principais características metodológicas da sociologia em seus primórdios até as primeiras décadas do século XX foram: letra A, o cientificismo e o racionalismo. Sim, lembra que para ele a gente tem que tratar a sociologia como uma física social, algo metodológico, algo científico e racional. Letra B, a descrição e interpretação. Não, a interpretação é muito subjetiva, então não pode se encaixar como algo metodológico. Letra C, a objetividade e a analogia com as ciências naturais. Não também. Letra D, a positividade e o fiscalismo. Não. A positividade é algo do Auguste Comte e o fiscalismo não tem nada a ver. A segunda questão diz assim: para Comte, a razão devia ser o fundamento da nova sociedade industrial. Segundo Comte, letra A, a historicidade das ações humanas é essencial para criticar o idealismo alemão. Letra B, a sociologia, ou a física social, ao estudar a sociedade pela análise de seu processo e de suas estruturas, proporia uma reforma prática das instituições. Sim, essa reforma prática das instituições é aquilo de manter a ordem dentro das indústrias e o progresso material e econômico. Letra C. Eu não vou ler a letra C. A B é a correta. E a última questão é do Enem, e ela começa com um texto que diz assim: o filósofo Auguste Comte preenche sua doutrina com uma imagem do progresso social, na qual se conjugam ciência e política. A política deve assumir um aspecto de ação científica e a política deve ser estudada de maneira científica, a física social.
Desde que a Revolução Francesa favoreceu a integração do povo na vida social, o positivismo obstina-se no programa de uma comunidade pacífica, e o Estado, instituição do reino absoluto da lei, é a garantia da ordem que impede o retorno potencial das revoluções e engendra o progresso. O enunciado diz assim: a característica do Estado positivo que lhe permite garantir não só a ordem, como também o desejado progresso das nações, é ser. Então, para matar essa questão, é só você focar na última parte do texto que diz que o Estado é a garantia da ordem que impede o retorno potencial de revoluções e engendra o progresso. Então, letra A. Espaço coletivo onde as carências e desejos da população se realizam por meio das leis. Não, o positivismo não vai focar muito em suprir as carências da população. É mais um progresso econômico. Letra B. Produto científico da física social, transcendendo e transformando as exigências da realidade. É a mesma premissa da A. Letra C. Elemento unificador, organizando e reprimindo, se necessário, as ações dos membros da comunidade. Sim! Reprimindo, se necessário, você vai impedir uma revolta. É a letra C. Então é isso aí. Qualquer dúvida é só me mandar. Obrigada por assistir até aqui. É isso. Tchau, obrigada.